Olha aí, né, pessoal? Parece que no meio desse turbilhão todo de más notícias econômicas, o governo Lula tem um número bem bacana para apresentar aqui, que é em relação ao desemprego, que recuou a 7,7%, que é o menor para o terceiro trimestre de um ano desde 2014, ou seja, estamos falando aí de um espaço já de 10 anos, né? Um número muito bom, não é verdade? Será que é tão bom assim quanto a grande mídia tem repercutido? Porque esse número está aparecendo em tudo quanto é jornal, né, pessoal? Está agradecendo a Deus por esse dado aqui do IBGE ter sido divulgado. Mas será que ele é tão bom assim? Na verdade, não. Existe um motivo intrínseco a esse dado aqui, que indica que isso aqui não se deve ao fator Lula, e sim a outros fatores, mas o grande problema dessa história não é esse dado que foi divulgado hoje, dia 31, terça-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, pelo IBGE, mas sim um dado do CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho, que saiu ontem, dia 30, falando o seguinte, que o mercado de trabalho brasileiro está desacelerando e o total de vagas criado no mês de setembro é 23% menor do que no mesmo período aí do ano passado. Isso aqui é realmente preocupante. Então vamos comparar esses dois dados aí, falar sobre a questão da empregabilidade no Brasil, mas antes disso, você sabe, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Agradeço a você que é membro, colaborador deste meu modesto trabalho aqui, né? Então vamos aos números divulgados com louvor ali pelo pessoal da grande mídia brasileira, finalmente um número positivo para o governo Lula nesses dias turbulentos do ponto de vista econômico, né? Logo após o Lula dizer que não vai ter meta fiscal nenhuma para o próximo ano, né? Então, conforme os dados apresentados pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu, recuou mais uma vez e agora é de 7,7% aí, que é a mais baixa no trimestre aí, desde fevereiro de 2015, 7,5% na época aí, né? Então, realmente, um número bastante impressionante, um número bom, claro, quanto mais gente trabalhando, melhor. O número de desempregados é de 8,3 milhões de pessoas, sendo que nos 3 meses anteriores, no trimestre anterior, era de 8,6 milhões de brasileiros sem emprego, né? Então o pessoal do mercado financeiro já estava projetando mesmo uma taxa de desemprego nessa faixa, que inclusive o pessoal da Bloomberg cravou em 7,7%, acertaram legal aí, né? Isso aqui são dados acumulados no PNAD contínuo aí, na PNAD contínua, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE aí. Então eles levaram em conta tanto os empregos formais, com carteira assinada aí, e o pessoal que trabalha terceirizado, o pessoal pejotizado aqui do CNPJ, e também os bicos, né? Não sei como eles levam em consideração isso aqui, mas tem a sua metodologia aí. Então são quase 100 milhões de brasileiros com algum tipo de vaga de trabalho, que é um recorde aí da série histórica, um crescimento de 0,9% aí, ou quase 100 mil trabalhadores, comparando-se com os 3 meses imediatamente anteriores, né? Sendo que nas vagas formais houve um aumento aí bastante nesse período até setembro, né? Lembrando que o terceiro trimestre que está sendo considerado é julho, agosto e setembro. Não tem nada a ver com outubro, que está se encerrando agora, e que vai entrar para o próximo trimestre, que é o último do ano, né? Estamos falando de julho, agosto e setembro. Então, teve um crescimento de 1,6% de pessoas com carteira assinada no setor privado, aí, mais de 587 mil vagas aqui, né? Então, quase 37,4 milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil, maior nível para o terceiro trimestre desde 2014, quando o número foi de 37,6 milhões de pessoas. Agora, conforme eu adiantei aqui no começo deste vídeo, os dados do CAGED são mais preocupantes, né? Porque eles representam aqui que o número de vagas de emprego criadas no mês de setembro, ou seja, o mesmo período analisado ali, embora um mês apenas, né? Aliás, estão comparando o mês de setembro com um período ali, o acumulado de 12 meses, né? Mas mais ou menos o mesmo período da pesquisa lá do IBGE. Então, os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
do Ministério do Trabalho. Então esses dados indicam aí que o Brasil criou 211 mil vagas de trabalho, quase 212 mil vagas aí com carteira assinada, né? Então, isso aqui é a média, aliás, o resultado entre o total de admitidos, de contratados e de demitidos nesse mesmo período aí, mais de 1.900.000 contratações e mais de 1.700.000 demissões. O saldo disso aí é o total de vagas criadas nesse período, né? Então, comparando com o mês de setembro do ano passado, houve uma queda de 23,8% nesse indicador aí, porque naquela época foram criados 278 mil empregos formais nesse saldo aí entre demissões e contratações, né? Então, isso aqui indica um decréscimo no crescimento de novas vagas de trabalho. Ou seja, o Brasil ainda está criando vagas de emprego, ainda está contratando pessoas, né? A economia continua gerando vagas de trabalho. Porém, isso está acontecendo num ritmo mais lento. De um ano para cá, esse vigor da economia brasileira diminuiu consideravelmente, 23% aqui conforme nós vimos. Ou seja, isso aqui não mostra um desemprego, mostra ainda que estamos tendo emprego, o número de pessoas contratadas está aumentando. Porém, isso aqui é uma desaceleração, é um ritmo mais lento dessa criação de vagas de trabalho. Então, ambas as pesquisas aqui, ambos os dados disponibilizados por organismos oficiais, IBGE e Ministério do Trabalho, convergem de certa forma e um explica o outro, né? Por que eu estou falando isso? Esse número aqui do desemprego, embora tenha sido alardeado bastante pela grande mídia aí, ele não representa uma vitória do governo Lula de forma alguma, porque esse número aqui é um acumulado de vários anos, né? Obviamente. O dado ali do CAGED se refere a um período mais curto. O desemprego aqui é o acumulado ao longo de anos, vagas de trabalho sendo criadas, né? Porque se em setembro são criadas 200 mil vagas, em outubro menos 150, em novembro menos 100 mil, ainda assim o desemprego está caindo, né? Você concorda comigo, porque são novas vagas sendo criadas, ainda que num ritmo menor. Então, se hoje nós atingimos o menor patamar desde 2014, isso não se deve aos 10 meses de governo Lula, pelo menos não necessariamente, os números do CAGED nos indicam isso, porque a geração de emprego nesse governo Lula está menor do que durante o governo Bolsonaro. Estamos falando aqui de todos os governos que vieram desde 2014 para cá. O finalzinho do governo Dilma, mas ali tinha uma crise econômica, não dá para considerar isso aí. Governo Michel Temer arrumando a casa, governo Bolsonaro fazendo mudanças estruturantes importantes para a economia, até chegarmos agora. Então, esse patamar de baixo índice de desemprego que nós temos no Brasil hoje se deve a vários governos sucessivos e não ao governo Lula, conforme o pessoal gosta de pontuar aqui. E o que comprova isso, inclusive, são os números do CAGED. A quantidade de empregos sendo criada no Brasil hoje é menor no governo Lula do que no governo Bolsonaro. Veja os dados de setembro, empregos formais, né? Então, esses dados aqui, manipulados, é claro, são colocados dessa forma para fazer parecer que o governo Lula tem um bom número para apresentar, mas isso aqui não se deve exclusivamente ao trabalho do Lula. Vagas de emprego que foram criadas no passado contribuem para um desemprego, para baixo nível de desemprego que nós temos hoje aqui no Brasil, né? Então, isso é um acumulado ao longo de vários anos. Percebe-se como a mídia, de forma geral, é canalha, mostrando os números desse jeito aqui, principalmente nesse cenário econômico que nós estamos atualmente. Eles fazem crer que isso aqui é mérito exclusivo do governo Lula, mas isso é falso. O Lula não tem nada a ver com essa história, ou tem pouco. Bolsonaro certamente tem muito mais a ver, porque a criação de empregos no governo Lula está cada vez menor, os números estão desapontando, né? Enquanto estiver criando emprego ainda, tá bom, né? Que tá desacelerando a criação de empregos, mas eles estão sendo gerados. O problema é que se esse ritmo vai diminuindo com consistência, uma hora ele chega no zero e começa a ficar negativo, vagas de emprego sendo destruídas, o desemprego aumentando. 10 meses de governo Lula ainda é pouco para nós mensurarmos o cenário da empregabilidade, porque esse dado aqui, esse fator, costuma ter uma certa latência em relação a crises econômicas, não é imediato.
mas em algum momento nós vamos ver o resultado da má gestão econômica do governo Lula com Fernando Haddad na economia, sendo perceptível no cenário econômico, no cenário aí da empregabilidade. Vamos ver esses números aqui sendo alterados. Se para cima ou para baixo, não sei dizer. O que eu sei dizer é que a mídia é bastante canalha, colocando isso aqui como se fosse um mérito do governo Lula, quando efetivamente não é. Pelo contrário, o governo Lula está decepcionando em matéria de criação de novos postos de trabalho. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!